Convido ao palco, para se juntar ao André, Lucy Ben-Rose, pesquisadora visitante do Centro de Filantropia e Sociedade Civil da Universidade de Stanford. I want to introduce basically two themes. The first is this idea of the social economy, which is almost revolutionary language in the United States, although it's very common, not even very interesting language in Europe or in Canada, and maybe even here. But what I'm trying to do with this language, which I use to describe all the ways we can use our private resources to create public benefit, is move us beyond the boxes that have typically limited our vision and left foundations looking at nonprofits, investors looking at businesses, individuals looking only to volunteer through institutions, and recognize that each and every one of us in our lives as citizens, in our lives as professionals, and as volunteers are actually, and as consumers, are involved in an ongoing way in changing the ways and expanding the ways we use our private resources for public benefit. The second concept is digital civil society. We are at the beginning of a new infrastructure for our communication, for how we move money, for how we move information, for how we find peers, for how people watch us, for how we watch others, that actually requires us to rethink some lines and some boxes and some structures that we've become very familiar with, but that I believe we're in the process of recreating. So those are the two broad concepts. I think we actually have to start thinking about almost a cosmological understanding of the different galaxies of action. And if you take it from the perspective of an individual donor, me, Andre, you, Bill Gates, anyone, someone who is choosing to use his or her private resources for the public benefit, we have this set of choices at all times. We can use those resources, and that resource might be money, it might be time, it might be knowledge, and increasingly it's the use of our networks. As these platforms explode in number globally, what we're realizing as we watch people interact on them is that they're moving their money to certain projects completely uncaring about whether or not they're making a charitable gift, investing in a company, or pre-buying a product. They're simply interested in the idea, and those boxes of how to think about it are becoming, as Andre mentioned, increasingly hard to see where those lines are. So we're going to see more and more of these kind of choosing between these galaxies. On the other side of the equation in the social economy is what's happened with the types of enterprises we can now engage with. We've already heard a little bit about social investment per se, the actual use of dollars investing in social enterprises. In the US, there are, in just the last 5 years, 2 new particular types have been created. B Corps are actually a global brand. I don't know if there are any B benefit corporations here in Brazil. So that's a brand and a structure that's taking hold globally. This is an idea of actually creating a business, a revenue-sustaining enterprise built with a social and environmental purpose built in from the ground up. We've heard a little bit about corporate social roles. Again, you can unpack that blob in a number of different ways, in a number of different contexts, but increasingly companies playing an active role in giving back or being a productive member of the communities they're in. Nonprofits, you're familiar with, non-governmental organizations. The informal networks is one of the most interesting things that's happened, and this is a very old behavior. It's been around as long as humans have been around, but with the advent of the internet and mobile technologies, we can now activate networks of people to take action on a cause at a scale that's absolutely unprecedented. In the US right now, there's been a growth of what's called the sharing economy. This is something that, again, has been around for a very, very long time, but because of the invention of the iPhone, suddenly it's taken off in great numbers. Really, the sharing economy is about taking an existing resource and finding a way to share it with a community in ways that limit the impact on the environment. So a very popular example are bike shares. What's happened very, very rapidly in the last few years
is that several of these enterprises have become simply another form, another focus on a very commercial set of transactions, and their commitment to actual social, environmental, cultural benefit is harder and harder to see. The sharing economy itself is grappling with this issue, trying to figure out where are the differentiating lines, what's nonprofit, what's cooperative, what's really about sustainability and sharing practices, and what's simply another way of making a buck. What we have to understand is that it's not just whatever the latest gadget is that matters about the digital age. It's not about whether it's Weibo or Twitter or Whisper or any of these new things. What matters is that the economics of digital are different from the economics of analog. And there's some very big questions we're going to have to ask ourselves about how we're going to use those resources then for the public benefit. The real attribute, one of the real attributes of the digital environment that makes this so exciting but also unpredictable is the way in which it invites and allows us to mix and match information. It actually very much in the digital environment, one of the great attributes is that information can be mixed with other information. It can be used in new ways. You can actually reinvent something that we think we know what it is. We think we know what an art museum is until you go to the digital art museum, which you can go to online, and realize that in fact we can actually start to see fundamentally new versions of the types of institutions with which we're most familiar. So the key questions I'm working on with my colleagues at Stanford, and that I'm here to learn from you about, is what does all of this mean for us as we try to think about transformational social investment? We have to understand that in this environment, it's as much about where the material is coming from, what kind of enterprise forms are being created, how we're going to pay for this, and there are significant new governance challenges that need to be addressed. First and foremost, who owns the data, who's going to make decisions about the data, and how are we going to make sure that we're protecting people's privacy when in fact it's their data that we're using to make decisions from. I want to just leave you with some information about where the work I'm doing is happening. These reports, I have a couple of them with me that I'm happy to share with you. They're also available online. We are inviting and doing this work as a lab in partnership with people from around the world, trying to understand what this looks like in different countries and different regions of the world. And I very much invite you to join us in that. Thank you very much. Eu queria pedir para o Ricardo começar comentando um pouco a partir das suas leituras e dessa perspectiva, como que você vê a situação aqui no Brasil, os desafios estão colocados e como que isso se conecta com as questões que a Lucy apresentou. Muito obrigado, André. Quero te cumprimentar pessoalmente por esse trabalho de organização. E quero também agradecer a Lucy. Eu li com atenção não só o relatório que ela nos mandou, mas alguns desses relatórios que ela colocou agora. E realmente eu acho que é alguma coisa que está na fronteira do conhecimento, porque é um programa de pesquisa sobre filantropia, tecnologias digitais e sociedade civil, e a interconexão entre essas coisas. Há uma dupla ruptura que o mundo contemporâneo está fazendo com essa visão. A primeira ruptura é a ruptura que se refere à natureza dos objetivos da empresa. 40 anos atrás, Milton Friedman decretou que qualquer empresa que procurasse ter práticas de responsabilidade social ou ambiental que fosse além daquilo que exige a legislação, estaria praticando puro e simples socialismo. Essa separação entre o mundo econômico e o mundo social, como se os investimentos econômicos tivessem forçosamente contrapartidas sociais nefastas que o mundo da filantropia vai tentar contrabalançar, essa visão é absolutamente insustentável. Felizmente, hoje nós temos no mundo contemporâneo
um conjunto de iniciativas que procura romper com essa visão. Eu não estou falando de responsabilidade socioambiental corporativa, porque, no fundo da ideia de responsabilidade socioambiental corporativa, está a ideia de que a empresa vai gradualmente se adaptando a ambientes que vão fazer com que o sistema de preços lhe transmita informações pelas quais ela vai se transformar. Esse seria um caminho viável se nós tivéssemos 60, 80 anos para fazer as modificações que nós precisamos fazer para tornar a economia compatível com o estado dos ecossistemas e com as necessidades sociais contemporâneas. Nós não temos 60, 80 anos. Portanto, as mudanças são urgentes. Há um pequeno grupo de associações empresariais que se deu conta disso e que procura levar adiante inovações disruptivas e não inovações graduais. O segundo componente, talvez até mais importante que esse primeiro, ao qual se referiu a Lucy, se refere à nossa entrada na era digital. Para nós, essa entrada, para nós brasileiros, é muito difícil a gente ter uma compreensão clara da importância crucial daquilo que a Lucy falou. A economia colaborativa, mais do que isso, as inúmeras formas de cooperação social que nos conduzem a bens e produtos, alguns com valor econômico e outros sem valor econômico, mas com valor imenso para a sociedade, isto só vai crescer. O grande desafio que as sociedades contemporâneas terão pela frente é que será cada vez mais barato produzir coisas e, portanto, produzir valor. Nós vamos ter que reinventar o que significa produzir valor. E, muito provavelmente, aqueles que vão sobreviver nesse ambiente são aqueles que saberão fazer uso das oportunidades de produzir bens e serviços públicos, bens e equipamentos coletivos, capaz de satisfazer reais necessidades sociais. Esses são os temas verdadeiros que uma economia em cujo centro esteja a ética e em cujos instrumentos estejam as mídias digitais, esses são os problemas centrais, a meu ver, que uma economia, uma nova economia terá que se colocar. Quais são os desafios, possibilidades que se colocam para as organizações nesse novo contexto que está sendo desenhado, tanto a partir da exposição da Lucy, mas também a partir das questões que o Ricardo agrega na sua fala? Uma das questões que eu tenho é o porquê que as empresas estão cada vez mais fazendo esse movimento que tanto Lucy como o Ricardo mencionaram. Mas eu acho que a natureza das empresas tem um limite no seu papel social, e não é ruim que elas tenham. E eu acho que ter essas fronteiras é importante falar sobre elas, porque senão a gente também se perde pensando que essas fronteiras não existem. E eu acho que, da perspectiva da sociedade civil, quando você colocou nos objetivos do GIF do fortalecimento da institucionalidade política da sociedade civil, é uma área que talvez essa fronteira possa não se romper algumas vezes, e não é ruim, faz parte da democracia, faz parte do debate, ter essas fronteiras limitadas algumas vezes. Em relação queria fazer mais um ponto sobre a área digital e a revolução digital. Dos exemplos que você colocou, eu conheço bem o Wikipedia, porque agora também estou no conselho, o Greenpeace, que também estou no conselho, mas o Transitional Network, são organizações que dependem fundamentalmente do digital, para elas, hoje em dia, operarem. O que, para mim, é o mais interessante do digital é você poder ter essa coisa da localização cada vez mais do local relacionado com um problema global, e eu acho que esse é um grande, grande ganho. Mas, mais especificamente, nessa infraestrutura da sociedade civil, eu acho que, principalmente para nós aqui no Brasil, mas acho que para qualquer lugar, sociedade civil, a importância da sociedade civil para a democracia, para o aprofundamento da democracia em qualquer lugar, e a sociedade civil ampla. Para isso tem que ter um contexto político, legal, que
deixe com que, e financeiro, lógico, que deixe com que essa sociedade civil cresça de uma forma independente. Eu acho que a sociedade civil sociedade civil estrito senso, organizações não governamentais, que dependem dos seus próprios recursos, que dependem de recursos ou públicos ou privados institucionais ou privados individuais, sofrendo muito com a capacidade de continuarem a ser atores relevantes por falta desta infraestrutura. É importante ter ONGs, é importante ter um Sou da Paz, já que o Denis está aqui, é importante ter um Greenpeace, é importante ter uma Anistia Internacional. Esses atores são importantes dentro da sociedade. Infelizmente, eu acho que ainda a nossa filantropia, o nosso investimento social privado no Brasil, faz muito pouco disso. Nós estamos, cada uma das instituições, a gente investe muito nos projetos, excelentes projetos, seja em relação ao governo, sejam os próprios projetos das empresas, das instituições empresariais, mas se esquece da necessidade de realmente colaborar nessa infraestrutura de uma sociedade civil independente, que eu acho que é absolutamente fundamental para o campo. Obrigada, André. Obrigado, Ana. Denis, você hoje está à frente de uma importante fundação privada brasileira que atua na área da educação e que lida com a dimensão da tecnologia de forma muito direta. Queria que você comentasse um pouco, já com o precedente da Ana, com a liberdade de comentar outras questões que você achar relevantes, mas trazendo essa sua perspectiva. Fica claro, quando a gente olha a apresentação da Lúcia, os gráficos todos, essas múltiplas formas de você atuar e de investir, não só do ponto de vista do investidor, ele tem múltiplas formas de hoje fazer transformação social, mas também de quem está na outra ponta, que recebendo esse disco também tem muitas formas. Então a gente virou meio agnóstico em relação a como chegar lá, né? Como saiu desse mundo de tem o doador, tem o recebedor do dinheiro e ele vai resolver o problema, para o mundo de que, olha, tem os problemas e tem múltiplas formas de resolver. Eu acho que do ponto de vista do investidor social, o que isso me mostra, quando essas coisas ficam menos claras, para mim a coisa que me mostra é que, assim, se tem tanto caminho para onde chegar, mais importante ainda a gente saber onde a gente quer chegar. Muita coisa muda quando você junta com a era digital dentro desses problemas. Na lógica digital, a governança muda, né? Onde está o conhecimento muda. Como que as transformações vão acontecer, mudam. Mas para fazer isso, não é uma maneira de mudar o formato da informação ou da ação que a gente fazia, mas é para mudar a forma que a gente atua. E isso eu acho particularmente importante. Por quê? Porque a outra coisa que traz essa era digital para o nosso setor é a velocidade de resposta. A velocidade de resposta é outra. O mundo, você não passa mais meses, anos desenhando um projeto, pensando como é que vai ser a implementação, avaliando o impacto desse projeto depois de 3 anos, publicando um relatório e vendo. Isso não dá mais tempo e não precisa levar esse tempo. O mundo digital está mostrando que muita coisa a gente vai aprender muito mais por tentativa e erro, por chegar mais rápido na ponta e aprender com quem está usando, com o beneficiário dessa ação, ele podendo contribuir para mexer isso. E isso coloca uma série de desafios para o nosso modus operandi tradicional, que nem é tão tradicional assim, porque, como o André falou, a profissionalização só chegou para o nosso setor há 10, 15 anos aqui no Brasil. Então, a gente acabou de aprender como é que a gente fazia do jeito um pouquinho mais tradicional e agora a gente está sendo provocado novamente por um tsunami digital que está chegando, por uma forma de dizer assim, olha, aquele jeito organizado que você tinha, a tomada de decisão, o conselho consultivo, o não sei o quê, já não é mais desse jeito, a maneira que você opera também não é mais desse jeito, como você vai avaliar também vai passar por transformações, mas a boa notícia é que o potencial de transformação é muito maior. A gente, às vezes, parece que convive com um mundo meio dual, né? Então, a gente tem práticas absolutamente analógicas ou exclusão absoluta de grupos sociais e, ao mesmo tempo, um conjunto de oportunidades que se abrem. Ao mesmo tempo, a partir um pouco do que o Ricardo traz, né, quando você fala das empresas B, uma empresa que está mudando o seu modelo de negócio, o sentido próprio da sua atuação,
com empresas gigantescas, né, de infraestrutura, que não mudam o seu curso, né, facilmente. Então, a minha questão é um pouco assim, como lidar com essas dimensões, né, aparentemente contraditórias, e que papel podem ter organizações privadas, seja não sei se é no equilíbrio, se é na redução desses gaps que existem, ou talvez na catalisação, né, ou na aceleração de um processo de mudança, nos termos um pouco que o Ricardo colocou na fala inicial dele. Então, coloca um pouco essa questão geral, mas, obviamente, vocês respondem o que vocês quiserem. A economia mundial é uma correia de transmissão em que matérias-primas agrícolas e minerais extraídas no Brasil, na América Latina e na África, se encaminham para a China e se transformam em produtos indo daí para os mercados mundiais. Por que isso é importante? Isso é importante porque, apesar da iniciativa correspondente àquilo que a Lucy menciona nos trabalhos dela, empresas B e outras iniciativas disruptivas, que tentam ser iniciativas disruptivas, no nosso país, no nosso continente, as oportunidades de ganhos econômicos por parte das empresas, baseadas em práticas cujos resultados socioambientais são profundamente destrutivos, essas oportunidades são majoritárias. Esse tem que ser, eu acho, um ponto de partida para a gente refletir a respeito do sentido do investimento social privado. Sendo muito otimista, eu vejo o lado positivo da entrada de trazer o potencial dessa era digital, eventualmente para transformar alguns dos nossos problemas que são muito grandes aqui. Por outro lado, se a gente não fizer isso, a distância vai aumentar dramaticamente entre aqueles que aprenderam a se beneficiar e a viver nesse mundo e aqueles que não entraram nesse mundo. Nesse nosso setor, e posso falar nosso, do outro lado, mas esse nosso setor, tem muito também da gente abraçar novas causas, né? Tentando encontrar soluções rápidas. Eu acho que não tem mudanças tão rápidas, apesar do digital. As mudanças sociais e políticas que são necessárias nesse Brasil, na área, seja de educação, seja ambiental, ainda são de uma natureza social e política que o digital pode talvez ajudar, mas ela não vai solucionar por si só. There's great potential in trying to be as comprehensive as we can in mapping the space we operate in. So I call it the social economy, you can call it whatever you like, but the broader we can legitimately see, the broadest community we can legitimately see ourselves as part of, the more opportunity we have to learn from the battles that others are fighting.